Então, no terceiro ano do ensino médio, eu já chegava em casa 6 horas do ensino médio, que era integrado, e começava a estudar até umas 10. E aí, no primeiro ano de cursinho, que eu tinha todo o meu tempo disponível, eu estava um pouco menos cansada do que nesse último ano, eu estudava geralmente de umas 7 da manhã até umas 7 da noite, 8, com pausas, claro, para almoço e tal. Nesse primeiro ano de cursinho, eu confesso que eu dei uma deslizada total na saúde mental, assim, de ter tempo de me distrair e tal. Mas eu tinha companhias, assim, pelo celular, gente que me apoiava de 100%, inclusive não estaria aqui também sem essas pessoas. E aí, no segundo ano, eu comecei a assimilar, assim, poxa, será que esse tanto de trave que eu tô batendo, além da questão de estudo mesmo, de fato, será que isso não é por causa de saúde mental também? Às vezes era isso que estava faltando. Como eu estava trancada em casa, me distanciei de muita gente, não tinha coisa para fazer até por causa da pandemia mesmo. Aí, nesse segundo ano, eu continuei com essa rotina, assim, comecei, às vezes eu acordava um pouco mais cedo, umas 6 horas, começava às 6 horas já a estudar, e tentava vir até um pouco mais cedo, então ao invés de terminar umas 9 da noite, eu terminava umas 5, 6, e adotei também nesse último ano o esporte, que também foi decisivo. Eu comecei a fazer canoagem, então me distrair, assim, no meio da tarde tinha uma pausa maior para ir na canoagem e esclarecer mesmo a mente, sabe? Desfocar um pouquinho. Comecei também a ter auxílio de um profissional, né, de uma psicóloga, e não acredito que seja coincidência, né, que nesse ano eu fui aprovada, quando eu comecei a distinguir mesmo, tipo, tá, eu tô estudando 100%, mas eu também preciso de mim, assim, cuidar de mim, não só dos meus estudos. Bom, eu nunca fui muito de sair, nada, eu sou bem caseira até, mas, nossa, sem dúvida, sem muita gente, assim, de convívio, sem momentos de lazer demais, assim, eu tava muito sobrecarregada. No começo até que não, porque eu tava vendo, tá todo mundo passando por isso, né, pandemia e tal. Mas no começo, no final, aliás, foi pesando demais, assim, eu tava até me afastando das poucas pessoas que eu tinha comigo, eu tava me afastando porque eu tava exausta, assim, sabe, inconscientemente eu tava me afastando porque eu tava precisando de mim, sabe, de tempo pra mim, de me distrair, de ver um filme que fosse, porque eu não tava conseguindo conciliar isso tudo. Então, foi exaustivo demais no final do ano. Então, foi uma coisa que eu fui aprendendo, assim, depois que eu comecei a fazer isso, que quando a gente tá exausta, quando a gente tá cansada, você pode passar horas e horas na frente do livro que você não vai assimilar nada, você não vai absorver nada. E isso eu só fui perceber depois que eu tive essa oportunidade. É perceptível, assim, começava a estudar de manhã, chegava a hora do almoço, eu já estava muito cansada, mas eu sabia que daqui a umas horinhas eu tinha um esporte para fazer. Então eu voltava, assim, com a cabeça limpa, de ter visto coisa que não conta e estudo. E o meu rendimento depois que eu voltava do esporte era totalmente... rendia, né, na verdade. Era totalmente diferente e muito, muito, muito melhor. Então, na verdade, acho que qualquer coisa que a gente começa, a gente tem dá uma estagnada, assim, de como eu uso isso. E foi assim com o quadro. Eu demorei um cadinho para me adaptar com a plataforma e tal, e descobri realmente como eu poderia extrair o que eu precisava dali. Então, eu comecei a assistir umas aulas e eu fui percebendo, não, essa matéria que eu já sei, já tá muito bem fixada na minha cabeça, vamos direto para os exercícios. E daí, se eu errava algum, eu voltava naquele tópico específico e estudava. Então, geralmente, as aulas gravadas eu só assistia mesmo quando era um assunto que realmente eu estava errando muitas questões. E aí, simulado também eu aproveitava demais. Uma coisa que me ajudou muito no quadro também, na plataforma, foi aquela aba ali que a gente tem para trocar ideia com os estudantes também. Porque em pandemia eu não estava sem ninguém, e aí ver que tinha gente ali na mesma situação que eu, usando as mesmas coisas disponíveis que eu, passando pela mesma situação, a mesma ansiedade, às vezes, isso ajudava demais. E aí a redação também, me adaptei super fácil. Os corretores, né, são maravilhosos, são muito detalhados, isso me ajudou muito. E mais pro final do ano, quando já estava mais exausta, já estava mais cansada de estudar, como eu estava estudando rotineiramente, eu comecei a assistir as aulas ao vivo.
que daí dá aquela sensação, tipo, tem um professor aqui comigo, eu não tô sozinha, isolada. Então, isso também me ajudou bastante. As questões mesmo e as monitorias. Monitorias, né? Quando você tem alguma dúvida, você deixa ele embaixo. Isso eu usei muito porque é o que a gente realmente precisa. Se a gente bate ali numa questão e erra, a gente não pode seguir como se nada tivesse acontecido. Então, ter alguém ali que me respondia muito rápido, não deixava eu esquecer a questão, não deixava eu esquecer de fato a minha dúvida, eu usava muito, muito, muito. Então, foram 9.173 exercícios. Assim, é aquilo que eu falei. Eu acho que esse foi o diferencial. A base, o conteúdo, já estava na minha cabeça de certa forma. E no dia da prova, você vai fazer questões, então não tem muito para onde correr. Você precisa pegar o macete da prova que você vai fazer, a questão de tempo, a questão da macete mesmo, né? Você lê primeiro o comando. Isso você só vai pegar se você fizer exercício, sabe? Assistir aula não vai simular exatamente o que vai acontecer no dia da prova. Então, acho que isso foi essencial para mim, sem dúvida, assim, de questão de estudo mesmo. Exercícios me ajudaram muito.